o NGT Entrevistas está de volta com Arthur Mota, diretor do grupo GSMD. Arthur, nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse um pouquinho aí a gente falou tanto do trabalhador que está inserindo no mercado de trabalho e o profissional que quer se tornar patrão, o empreendedorismo no Brasil, o que ele precisa? O empreendedorismo no Brasil é um assunto em alta evidência e é um assunto que vale a pena a gente aprofundar, né? O Brasil ele tem uma característica empreendedora por natureza, né? O brasileiro ele tem essa questão da criatividade, ele tem essa questão da autonomia, ele tem essa questão da força de vontade, né? Já no seu sangue. Então, ser empreendedor, eu acho que é o sonho de grande parte da população, né? Interessante um dado, Viviane, né? Atualmente 7 em cada 10 negócios abertos no Brasil são baseados em oportunidades identificadas. Então, aquele trabalhador que realmente tem a vontade de abrir seu negócio, ele está buscando e ele consegue ver no mercado brasileiro uma oportunidade, um diferencial, algo que ele consegue agregar valor. E ele vai e abre o seu negócio, né? Isso é muito importante, né? Isso. E o trabalhador, o que ele tem? Ele tem que ficar atento ao quê? Por exemplo, também, assim como eu, como trabalhador, que vou buscar uma oportunidade de trabalho, vou me qualificar para isso, como empresário, a qualificação é muito maior, porque você precisa saber muito sobre o mercado de trabalho que você vai atuar, não é? Sim. O empreendedor, ele tem que primeiro ter consciência do que é a função empreendedora, né? O perfil do empreendedor, óbvio que tem uma série de características interessantes, como a autonomia, né, a sua flexibilidade, mas, por outro lado, atrelado a essa autonomia, vem um grau de responsabilidade muito elevado, né? O empreendedor, ele vai ter que responder por todos os aspectos da organização, né? Então, não é simplesmente uma posição de liderança, mas existe uma série de outras características. O empreendedor ele tem que saber se financiar, ele tem que ter conhecimentos da sua operação, ele tem que ter conhecimentos comerciais, ele tem que ter conhecimentos de marketing, ele tem que ter conhecimentos fiscais, né? Então, o empreendedor ele tem que ter uma série de conhecimentos e, principalmente, saber que aquela decisão, ser empreendedor, é uma das decisões de mais longo prazo que ele está tomando, claro, né? Diria de médio e longo prazo. Você trocar de emprego é uma decisão que você pode reverter ou movimentar rapidamente. Você pode começar a buscar um outro emprego. Agora, quando você entra no mundo empresário, você começa a assumir uma série de responsabilidades que são de médio e longo prazo. Basta ver que para você, a partir do momento que você abre uma empresa no Brasil, para você fechar, você gasta cerca de 2 a 3 anos. Né? O Brasil ele tem uma burocracia nesse sentido maior que outros países. Mas a partir do momento que você tome uma decisão, você ainda deve saber que você vai permanecer com aquela responsabilidade por um tempo. Tá? O que eu poderia dizer é, primeiro, efetivamente, né, quando você me pergunta de quais são as características, ele tem que ter consciência, né, do negócio que ele está entrando. Ele não pode ser movido simplesmente por um ímpeto. Isso é uma questão fundamental, né? Fazer um planejamento, estudar, conhecer o seu mercado, quais são as consequências positivas e negativas dessa decisão, seus parceiros, seus concorrentes, isso tudo exige uma complexidade que faz com que realmente aquele trabalhador que decide por ser empreendedor, ele tem que se preparar da mesma forma como ele se prepara para qualquer posição de trabalho. Arthur, a gente falou bastante aí sobre o ano de 2013, que foi realmente difícil, mas qual é a tendência para o mercado de trabalho para 2014? Bem, ano de 2014 é o ano da Copa do Mundo. Tá? A Copa do Mundo vai estar em todos os veículos de comunicação, vai estar em todos os segmentos da economia. Então, 2014 é o ano da Copa do Mundo. E atrelado à Copa do Mundo, o que eu posso dizer para o trabalhador? Né? Vão surgir uma série de oportunidades temporárias, uma série de oportunidades, as famosas sazonais, mas focadas nesse período da Copa do Mundo. Né? Essas oportunidades muitas vezes vão ser muito tentadoras, dado o número de turistas previstos para o Brasil e até mesmo os turistas brasileiros. A gente acredita que devem vir para o Brasil praticamente quase o dobro de turistas que foi na Copa do Mundo da África do Sul. Então, o mercado vai estar com uma potencialidade muito grande nesse sentido. E muitas tentações vão surgir. O que eu diria para o trabalhador é, aproveite essas tentações, mas não se esqueçam que elas têm data e hora para acabar.
né? Então, quando você fizer uma decisão entre mudar o seu emprego, mudar a sua atuação, pensando nessa oportunidade, saiba que depois ela vai ter data e hora para acabar. E você vai ter que, assim como os demais colaboradores, né, profissionais que atuaram nesse mercado, vai ter que buscar uma nova colocação. Se você for atuar nesse segmento de Copa do Mundo, né, saiba que idiomas, novamente, é um ponto fundamental. E, por fim, né, olhando muito a área de especialização da GSMD, Gouveia de Souza, o que eu tenho a dizer é que a boa notícia é teremos várias marcas internacionais entrando no Brasil ou estudando a entrada no Brasil. É verdade, principalmente nos shopping centers aí, a gente tem visto aí grandes empresas aí entrando aqui, né, empresas aí de mercado de varejo entrando aqui no país. Né? Exatamente. Isso vai abrir aí uma oportunidade muito grande aí de vagas de trabalho. Exatamente. Quando você olha o mercado de shopping centers especificamente, a área da Gouveia de Souza especializada passou para a gente uma informação essa semana de que esse ano o Brasil bateu recorde no número de aberturas de shopping centers. Né? Vão ser abertos até o fim do ano entre 35 e 40 shopping centers, o que é o recorde para o país. Né? Isso vai trazer novamente novas oportunidades de mercado de trabalho. Você olha o segmento varejista nos últimos anos sempre com crescimentos acima do PIB, né? E principalmente o destaque para o e-commerce. Né? O e-commerce, que agora super em moda, acabamos de ter a Black Friday com vendas fantásticas, né? Então, continuam a ser dois setores bastante interessantes, tanto para quem quer atuar como trabalhador, como quem quer atuar como empresário. São boas oportunidades. Perfeito. Grandes oportunidades, então, aí para 2014, né, Arthur Mota? Ok, obrigado. Um bom 2014, Viviane. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, Arthur Mota. Ok. Esse foi Arthur Mota, diretor do grupo GSMD, falando sobre mercado de trabalho aqui no NGT Entrevistas. E a gente fica por aqui. Eu te aguardo na próxima edição. Até mais.